Bom dia, bom dia, bom dia! Por que vasilhas? É isso que a gente vai falar hoje. E aí, gente, como é que foi a noite e o dia de vocês? Tá amanhecendo, né? Tá frio pra caraca no Rio de Janeiro. Sei de que cidade você tá me vendo, mas aqui tá muito frio. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho muito legal. Gente, essa lição é muito legal. Porque quando eu escrevi, eu fiquei meio pensativa que eu nunca tinha pensado por essa lógica e óbvio que neste momento que eu estava escrevendo o livro não veio de mim. Óbvio que veio do Espírito Santo, porque eu nunca ia ter essa ideia. Mas a pergunta é, por que eu preciso pegar vasilhas? O título da nossa lição é, por que vasilhas? Você já parou para pensar que a gente está falando da história, e se você é novo aqui, meu nome é Graziela Leão, eu sou escritora, palestrante e teóloga, e eu amo falar sobre a palavra do Senhor, principalmente trazendo para os dias de hoje, porque eu acho que, tipo assim, se a palavra se renova, tem que ser na minha linguagem, e não numa linguagem de 200 anos atrás, até porque eu não estava entendendo nada daquilo que estava falando. E quando eu era pequena, eu ouvia muito sobre pregações, e eu achava, tipo assim, tá, e o que isso me ajuda? O que me ajuda a saber, falando da história propriamente dita que nós estamos estudando, o que me adianta saber que aquela viúva que tinha um pouquinho de azeite teve que pegar vasilha? Isso me ajuda em quê? E era sobre isso que eu queria falar. E aí, conforme eu fui crescendo, o Espírito Santo foi amadurecendo dentro de mim essa vontade de explicar a Bíblia de uma outra forma, e hoje eu tô aqui falando nessa live para você e futuramente no YouTube sobre isso. A pergunta é que eu queria te fazer, que eu não sei se você entende. Para que eu preciso de vasilha? Eu não sei se você se tocou, mas essa mulher, ela precisava de dinheiro, não precisava de vasilha. Só que aí vem Deus e vem o profeta e manda ela pegar a vasilha. Em algum momento você já parou da sua vida e falou assim: eu preciso de dinheiro, Deus. O Senhor está me mandando pedir perdão. Eu preciso de dinheiro, o Senhor está me mandando trabalhar em outra coisa. Eu preciso de dinheiro, o Senhor está me pedindo. Já parou para pensar dessa forma? Tem hora que a gente chega diante de Deus e a gente precisa de uma coisa. É que nem uma coisa engraçada. Deixa eu te falar. Você já foi para a igreja num dia que você tá pedindo a Deus um abraço? Ai, Deus, levanta alguém para me abraçar. Aí Deus manda você levantar para abraçar outro e ninguém te abraça. É tipo isso. É tipo o dia que você fala assim: ai, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí ele te levanta para você falar com outra pessoa, para consolar outra pessoa, e ninguém vai te consolar. Tu já sentiu isso? Já viveu isso? Meu filho, é umas coisas que só Deus entende. Vamos pro texto? O texto fala assim, a gente vai estar baseada hoje em 2 Reis 4:3, a gente continua nesse versículo. E hoje eu vou pedir para você grifar uma palavra: vasilhas. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. 2 Reis 4:3, e hoje a palavra que a gente vai ligar é vasilhas. Durante o processo de pedir vasilhas, de carregar vasilhas, dos olhares dos vizinhos, você já parou para pensar que enquanto ela estava carregando vasilha, a quantidade de vizinhos, porque vai pedir aos seus vizinhos, se eram vizinhos porque moravam perto dela. Se moravam perto dela e estavam vendo uma mulher viúva com 2 filhos carregando vasilha, já tem algo assim interessante. Imagina na tua rua aí, na tua rua. Imagina que na tua rua vai uma pessoa, bate na tua porta e pede vasilhas. Automaticamente você vai ficar: pra que tu quer vasilha? Você pode emprestar ou não, mas automaticamente você já quer entender o porquê que aquela pessoa quer vasilha. E ela sai da sua casa e ela vai para casa da vizinha e ela pede mais vasilhas. E naquele momento Deus está despertando aquela região toda por onde ela está pedindo vasilha para algo. Lembra que tudo é dele, por ele, para ele? Tudo tem que ter a ver com Jesus. Se ele está despertando é porque ele vai fazer algo. Só que é interessante, nas próximas lições a gente vai falar que em determinado momento ele para todo mundo. Em alguns momentos ele vai chamar todo mundo, em outros momentos ele vai parar todo mundo.
Durante o processo de pedir vasilha, de carregar a vasilha, dos olhares dos vizinhos, e era por isso que ela não podia ter soberba dentro do coração, soberba é mais ou menos a mesma coisa que orgulho, ela não podia ter orgulho no coração naquele momento. Por quê? Porque todo esse processo tinha a ver com o que ela vai viver no futuro. Então, naquele momento, ela precisa quebrar todo o orgulho que ela tinha. Então, durante aquele processo, ela teria carregado muitas vasilhas, levado... Não sei quantas viagens ela deu. O profeta diz, vá pedir para os seus vizinhos. E ele fala um detalhe, muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Então, imagino eu, que ela deu muitas viagens. Ia, carregava, encheu, leva até em casa. Vou pegar mais, encheu meus braços, vou até em casa. Encheu os braços dos meus filhos, vou até em casa. Tem um processo ali. É cansativo. Foi cansativo, foi exaustivo. A gente não sabe quantos dias ela demorou para fazer isso. Mas o desespero em alcançar aquilo que se foi buscar dita o tempo que você tem. E a lição de amanhã já fala assim, ó, não tenha pressa. Tem um detalhe aí, muito importante. Ela começa a carregar as vasilhas. Só que eu imagino que, se a gente for adentrar, a gente está falando de uma mulher. Então, eu imagino que se a gente for adentrar nessa história, a gente vai parar e vai analisar assim, em algum momento desse processo, que ela estava falando com os vizinhos, que ela estava carregando vasilha, que ela estava levando as vasilhas para casa, que ela estava limpando as vasilhas, como eu falei, tinha que lavar e tinha que secar. Eu imagino que em algum momento desse processo ela parou e se perguntou, cadê minha vasilha aqui? Para que vasilhas? Em algum momento do processo ela deve ter parado e pensado, para que eu preciso de vasilha? Eu preciso de dinheiro, eu não preciso de vasilha. Só que aí a gente para e analisa que Deus muitas vezes faz isso com a gente. Você está precisando de uma coisa, Ele te dá outra totalmente diferente, você fica sem entender por que Ele mandou pedir vasilha se o que eu preciso é dinheiro, básico. E aí eu linkei isso com 3 pessoas também interessantes. Por quê? Se Davi seria rei, ele tinha que ficar pastoreando a ovelha. Se você já assistiu as outras lives, você já sabe por que ele tinha que pastorear a ovelha. Mas por quê? Vamos parar. Se o propósito dele era ser rei, o que tinha a ver a ovelha com o rei? Vamos lá. O rei, ele pastoreia. Ele que indica o caminho. O pastor indica caminho. O rei leva o alimento, porque ele que faz os acordos comerciais que vão dar alimento. O pastor leva a ovelha até o alimento. O rei julga a causa de ovelha, o rei julga a causa de pessoas. O pastor decide qual ovelha que está certa, qual ovelha que está errada. Sabe aquelas coisas que dão só dentro de aprisco? O rei cuida de pessoas, o pastor cuida de ovelhas. Só que o rei cuida de pessoas que no final não são dele, porque o rei ele só governa pessoas que são de Deus. O pastor, principalmente Davi, né? Ele pastoreava ovelhas que não eram dele. Você linka que o tempo inteiro o preparo era o mesmo, só que nos nossos olhos não tem nada a ver. Um é pastor de ovelhas, o outro é o rei de Israel. Aos teus olhos não tem nada a ver. Nos olhos de Deus ele está falando assim, tá tudo dentro do meu plano. É básico. Pega José. José tinha o propósito de ser governador do Egito. Cara, mas se ele vai ser governador do Egito, por que ele tem que enfrentar tudo aquilo? Por que ele tem que ser vendido? Por que ele tem que começar de baixo? Ele chega como escravo, ele conhece todas as classes do Egito. Ele sabe falar a língua nativa perfeitamente pelo tempo que ele ficou ali sendo preparado. Ele foi preparado no nível mais baixo, depois ele subiu um pouquinho, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele conhece muitas coisas de palácio. Pensa que não, o preparo de Deus não tem nada a ver com aquilo que você está imaginando que vai ser, mas Ele está preparando. Na hora certa, quem é a melhor pessoa para governar? Algo que ele conhecia todos os patamares. José. José estava totalmente formado. Gente, a pós-graduação do céu ela é feita dessa forma. Ela não é feita da forma que você imagina. Deus faz da forma que quer. Básico que acontece. Aí você acha que Deus vai fazer assim, assim, assado. Aí vem Deus pelo outro caminho que você nunca imaginou. Se você parar para imaginar, ele tira o povo do Egito. Aí ele fala, anda para frente. Aí o povo andando. Chega no caminho que só tem mar. Aos nossos olhos fala, deu ruim. Matou geral.
Aos olhos de Deus, não, porque ele já está lá na frente. Se ele mandou ir por aqui, vai. Chega lá na frente, ele abre o mar e fica todo mundo com cara de babaca. Porque a gente não imagina por onde Deus vai vir. A gente começa a imaginar. Ou Deus vai me dar força, no caso de Israel, né? Deus vai me dar força. Israel não, dos hebreus. Vai me dar força e ali os hebreus vão derrotar todo mundo. Não. Ah, então Deus vai chegar pelos egípcios e vai mandar os... Jesus, tá difícil hoje, hein? Vai mandar os egípcios desistirem do povo. Também não, eles continuam acelerando. A gente não imagina por onde Deus vai vir. Aí ele vai e fala assim, ô Moisés, manda o povo marchar. Marchar pra onde? Só tem um mar aqui na frente. Abre o mar. Pra mim, é impossível. Já parou de frente? Calma. Realiza a cena com a titia. Tu já parou de frente pro mar, na praia, e já ficou olhando o tamanho daquilo ali? Tu já parou e imaginou aquilo ali abrir? É isso que Deus está fazendo. O caminho que ele vai vir, ninguém imagina e você também não vai imaginar. Então, todas as vezes que a sua mente tentar produzir Deus vai fazer dessa forma, me desculpa, essa forma já foi eliminada. Porque Deus nunca vai ser predito ou vai passar por algum tipo de premonição, previsão, sei lá qual a palavra que se usa, e você nunca vai conseguir alcançar a mente dele. Ele sempre vai vir ele vem de algo que você fica assim, cara, por que eu não pensei nisso antes? Porque a mente dele você não consegue alcançar. Mas ele sempre vem por um caminho que ninguém imaginou. E o detalhe, o caminho que ele usa sempre é certo. Porque ele não faz nada errado. E aí depois fica assim, gente, mas como que eu não alcancei? Isso aqui estava diante de mim. Estava diante de você, mas só a sabedoria dele conseguia imaginar. Então não fica tentando... É que nem... Ai, gente, vamos entrar em outro assunto. É que nem quando a pessoa fica assim, Jesus vai vir esse ano. Jesus vai vir em 2020. A gente tá em 2024, né? 2030. Sinceramente, eu não perco meu tempo. Se a Bíblia está dizendo que ninguém vai descobrir, ninguém vai saber, nem Jesus, para que eu vou ficar perdendo meu tempo tentando determinar quando Jesus vai vir? Importa que eu esteja pronta, se ele vai vir agora, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 200. O importante é que eu suba. Entendeu? Para de ficar tentando descobrir data, gente. Isso me agonia. Vambora. E aí, eu pego uma outra pessoa. Esther. Cara, o que tem a ver Esther? Você lembra da história de Esther? Foi criada pelo primo. Mas quando você é criado pelo primo, um primo mais velho, óbvio, você não é tratada como o bebezinho do pai. Não que Mardoqueu tenha tratado Esther mal, não é isso. Mas, obviamente, ela não teve aquele tratamento do pai, sabe, o pai bobão, não tem. E aí você vê o cuidado de Mardoqueu ensinar a ela as coisas que ele sabia. Tanto é que entre todas as mulheres, Esther tinha algo diferente, porque ela não era a igual às demais. Ela teve aquele tempo todo de preparação, mas ela tinha conteúdo. Beleza é muito bom, mas se você não tem conteúdo, serve de nada. É que nem embalagem de presente. Pode ser linda, mas se o presente for ruim, desculpa, mas valeu de nada, porque a embalagem te rasga. Então, Esther tinha conteúdo. Tanto é que ela conquista o rei, óbvio que tinha um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho, muito de Deus. Mas Esther tinha conteúdo. Esther não era alguém vazia, não era alguém que era só casca, não era alguém que era só embalagem. E quando ela é colocada naquele lugar, ela faz toda a diferença. A criação dela, sendo criada pelo primo, sem os pais, não foi ao acaso. Tinha um propósito. Independente da situação, da desgraça que ocorreu sobre você, o propósito continua imutável. Porque Deus, em qualquer situação, consegue reverter tudo e fazer aquilo dar certo. Na mão dele sempre vai ser sucesso. Na nossa direção vai dar uma porcaria. Mas na mão dele sempre vai dar certo. Não tem como dar errado. E aí você pega esses três e fala assim, cara, em nenhum deles, Davi não foi criado sendo rei. Não nasceu em berço de ouro. José não foi criado sendo governador. Pelo contrário, teve uma vida muito difícil. Esther, o início dela é determinação para a morte. Sem os pais, criado por um primo, sem perspectiva de vida numa época muito complicada, foi
Sequestrada. Eu acho engraçado quando as pessoas param e pensam assim: ai, mas ela foi levada pro palácio. Cara, analisa a cena comigo. Para alguém na tua rua, leva todas as meninas bonitas e virgens. Todas. Para quê? Para ter uma noite de amor com o rei. O rei vai pegar todas, vai pegar geral. Aquela que o rei se lembrar do nome se torna rainha. Porém, todas as outras viram o quê? Concubina. Tu acha isso legal? Acabou o sonho, acabou o projeto, acabou o casamento, acabou uma vida plena. Acabou. Acabou. É praticamente um sequestro isso. Em falar, a cultura da época é uma coisa bem complexa. Não faz aquela coisa, aquela romantização, porque não rolou aqui não. Se não fosse a mão de Deus, e é por isso que a gente tem que estar em contato com... A nossa vida tem que estar no controle de Deus totalmente. Porque até na direção de uma desgraça, Deus transforma a tua vida. Tem uma importância em você ser fiel ao Senhor de qualquer forma. Daniel foi fiel. Era um estudioso, era da realeza, tudo mais. Foi preso como escravo, mas quem tem a ligação com Deus não vive como escravo. Você vê que Daniel é colocado no palácio, passam-se 3 reis, se eu não me engano são 3, e ele continua. Os reis saem, mas Daniel fica. Tu tem noção? O rei sai, mas Daniel fica. Você precisa ser alguém em contato com Deus tão grande, mas tão grande, que passam-se os reis, mas você permanece. Pegou essa? Vamos para a história, gente. Vamos para a história, porque vai fluindo, vamos embora. E aí continua. Aí eu imagino que essa viúva chega um momento que ela fala assim, gente, pra que vasilha? Deus, eu preciso de dinheiro, eu não preciso de vasilha. Mas a certeza, a dúvida chegou. E aí eu quero te mostrar uma coisa muito importante. No meio da nossa missão, a dúvida vem. Por quê? Porque Satanás não podia fazer o azeite não se multiplicar. Era fato. Já foi determinado pelo profeta. O profeta naquela época simbolizava Deus. A palavra de Deus. Não tinha como o azeite não encher as vasilhas. Só que Satanás não tem poder para não fazer o azeite se multiplicar, mas ele tem todo o poder para tentar você não pegar a quantidade de vasilha que você consegue, não lavar a quantidade de vasilha que você consegue, fazer você desistir e fazer você não derramar o azeite. Ponto. Hashtag. Então, não é uma questão simplesmente de ele ter o poder de não fazer, mas ele tem o poder de te tentar. De colocar dúvida. E aí você fica pensativo. Faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço e não faço. Vamos lá para essa viúva. Se enquanto ela tá lá, deixa eu pegar um pote só, senão fica muito aqui. Se enquanto ela tá lá, isso aqui já tem suficiente, vou pegar mais não. Lembra que a quantidade dita o resultado? Se ela pega pouco, ela consegue pouco azeite. Se ela consegue pouco azeite, ela vende pouco azeite. Se ela vende pouco azeite, ela não paga a dívida toda. E muito menos vive do resto. O que é o poder de Satanás? Poxa, não vai hoje não. Pô, você tá cansado. Desiste. Olha, você já estudou demais. Pra que estudar mais essa matéria? Pra que buscar mais? Pra que mais um jejum? Pra que mais uma consagração? Pra que mais uma busca? Pra que mais um monte? Pra que? Ele não tem poder de fazer aquilo que tá lá no final não acontecer, mas o poder dele é fazer o quê? Tentar fazer você desistir. Porque se ela pega pouco a vasilha, ela enche pouco a vasilha. O poder dele é fazer você desistir. É tentar te dar o cansaço, a tristeza, o desânimo. É fazer pessoas se levantarem contra você, pessoas falarem que você não deve falar. Você acha que não? Cara, se tu entendesse a quantidade de gente que fala pra mim, tu é muito grossa. Não, tu fala muito na lata. Se eu fosse você, eu falava de uma forma mais, sei lá, diferente. Tenta imaginar, quem me conhece sabe, tenta imaginar eu calada, não vai rolar. Deus me chamou pra falar. Falar é um dom, cara. Difícil, difícil, difícil. Isso é Satanás tentando fazer. Só ontem, eu falei até com 2 pessoas. Ontem, eu recebi 2 mensagens. 2 mensagens. Falando sobre o conteúdo. Mas falando de forma positiva. E aí eu até comentei, eu falei, cara, você não tem noção de como isso é importante. Porque a quantidade de mensagem que eu recebo falando, para de falar. Não perde teu tempo não. Ninguém tá vendo a live. Isso não vai produzir conteúdo em ninguém.
Vocês não têm noção. Só que alguém me manda continuar. Porque esse conteúdo vai chegar para alguém. Você consegue entender? Parece que não. Parece que o que você está fazendo não serve para ninguém. Mas se Deus está colocando no seu coração para fazer, é porque alguém precisa ouvir. E se uma pessoa mudar a vida através desse conteúdo, já foi feita a minha missão. A Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Então ela vai chegar em alguém e ela vai fazer aquilo que Deus determinou que fizesse. Pega essa. Então o poder que ele tem e que ele investe 100% dele é nisso, te fazer desistir. Te fazer não pegar a quantidade de vasilha que você poderia. Te fazer não falar com a quantidade de vizinhos que você poderia. Não pegar a quantidade de vasilhas que você poderia. Não limpar a quantidade de vasilhas que você poderia, que você aguentaria. Não secar, não derramar, não vender. Tudo isso para que você não alcance aquilo que você veio buscar. A dúvida tem esse poder. E como é que é a dúvida? Pra você ver, não é só a gente que vive isso não, gente. Olha como é que ele trabalha. Ele precisa te paralisar até que o tempo passe. No caso da viúva, a gente não é eterno, óbvio. A gente tem uma idade, todos nós seres humanos somos limitados. Ele é ilimitado e, por final, ele já sabe o futuro dele. Então, se você não sabe, vai ler finalzinho de Apocalipse. Mas olha o que acontece. Ele precisa que o teu tempo passe. Vamos dizer que a idade média hoje seja 90 anos, tá? Então, vamos dizer, deixa eu tentar fechar aqui, daqui até aqui. Ele só precisa te paralisar, vamos dizer que seja aqui. Ele só precisa te paralisar para você não chegar até aqui. Quanto tempo? O tempo necessário para fazer você desistir. O tempo necessário para você não avançar. O tempo necessário para que você desista e ponto. Não precisa chegar até lá. Porque se você chegar aqui, ele sabe que você vai vencer, ele sabe que você vai ter vitória, ele sabe que você vai alcançar, ele sabe que você vai chegar no céu. Ponto. Pegou essa? Olha como é que é complexo. Eu tenho 37 anos. Não tenho problema com a minha idade. Tenho 37. As maiores decisões da minha vida e da sua vida também, e da vida da humanidade, é feita na adolescência. Na adolescência, eu tenho todas as minhas decisões. Por quê? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso para os adolescentes, eu tenho um curso que também fala isso. Que explica, a palestra, no caso, é quando eu vou nas igrejas ou em algum lugar que me chame, e aí eu vou explicando passo a passo para eles, para que eles abram os olhos naquele momento. Por quê? Eu vou te explicar. E aí no curso é mais detalhado, passo a passo, até o casamento. Eu acompanho eles até o casamento. Mas vamos lá, a palestra, o estudo. Na adolescência, você decide se você quer estudar ou não. Vamos pensar um adolescente que quis estudar, que abriu os olhos, porque eu tenho eu tenho as duas vertentes, adolescente que quis, a partir da palestra, abrir os olhos e mudou a vida, e aquele que não quis. Mas vamos pensar no primeiro momento aquele que abriu os olhos. Aquele que abriu os olhos, ele vai se dedicar mais aos estudos, porque quem estuda trabalha. A escola são 5 dias na semana, algumas 6. O trabalho é 5 dias na semana. Se você não consegue chegar na escola no horário, você não consegue chegar no trabalho no horário. Se você não consegue se dedicar nos estudos, você não consegue se dedicar no trabalho. Isso aqui vai refletir aqui. Se eu estudo bem, eu consigo trabalhar bem porque o meu corpo já se acostumou naquilo. Se eu consigo trabalhar bem, automaticamente eu consigo me desenvolver melhor, ganhar um salário melhor. E se eu tenho um salário melhor, eu consigo investir melhor na minha casa, na minha família, na minha vida. E eu tenho uma vida melhor. Automaticamente. Se eu não pego isso, olha como é que a vida muda. Um adolescente que não quer estudar, ele se torna um jovem que não estudou. Um jovem que não estudou, ele chega nos 18 anos, ele precisa trabalhar, ele precisa de dinheiro. Só que qual é o trabalho que tem pra ele? A classe baixa. E a classe baixa paga o salário mínimo. E o salário mínimo não pega um orçamento. Eu bato o orçamento na palestra com eles, eu mostro pra eles a importância de cada centavo. O salário mínimo não cobre um orçamento completo. E aí ele precisa fazer mais hora extra. Ele tá mais tempo amarrado. Se ele tá mais tempo amarrado, ele não consegue estudar. Se ele não consegue estudar, ele não consegue sair de onde ele tá. E ele fica um escravo ali. As maiores decisões da sua vida foram na adolescência. E hoje você vive a consequência disso. Por que eu falo para os adolescentes? Porque eles ainda podem mudar. Não que os jovens não consigam mudar. Eu também tenho a palestra transformada para jovens, onde eu dou a saída disso tudo, para eles conseguirem mudar a vida. Mas na adolescência é o caminho perfeito. Educação financeira.
Educação de tempo. Qual é o trabalho de Satanás? Fazer eles perderem tempo, para que fiquem amarrados. E uma vida inteira amarrada, porque conhecimento liberta, mas se eles não têm conhecimento, eles estão presos. Não tem como! Não tem como! Pegou? Qual é o trabalho de Satanás? Te ocupar para que o tempo passe e que você fique amarrado, você fique preso. A viver o quê? Sequência de dias. Você não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Mas se você pegar o seu Instagram, seu celular e ver lá a quantidade de tempo de tela, você vai ver o tempo que você ficou ali. Esse tempo de tela você poderia fazer N coisas. Só que são coisas pequenas que nos amarram. Então hoje eu declaro que você receba a palavra que te liberta. O controle da tua vida tem que estar na tua mão. Mas esse controle da tua vida só está na tua mão se a tua vida estiver na mão de Jesus. Porque Ele é o único que te dá o controle para você definir. Satanás não te dá controle, é Ele que governa. Vamos seguir. Então, olha como é que acontece esse poder de paralisação mediante a dúvida. Se você abrir a Bíblia em Mateus 3, acontece uma coisa, é o batismo de Jesus. E aí Deus brada do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Passa um capítulo, Mateus 4. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado e Satanás vem e fala: se tu és o filho de Deus? Opa! Mas não foi ontem que ele falou que ele era filho? No dia seguinte, Satanás já está tentando com a dúvida. Deus já não te entregou algo sobre a tua vida? Quem tem mais poder aí? Porque muitas das vezes a gente dá poder para quem não tem poder. Pegou essa? Se Deus falou que Jesus era filho, não tem dúvida sobre o que Satanás fala. Se Deus falou que você vai ser, confia naquilo que Deus falou e vambora. Não perde teu tempo. O profeta sabia o que essa mulher precisava. O que ele falou? Pega a vasilha. Se ela acredita, ela pega a vasilha. Se ela consegue, ela pega a vasilha. Não interessa. O que Deus mandou você fazer? Faz. A dúvida vai vir e ela pode vir. Só que ela não pode paralisar. E esse poder está na tua mão. Ah, mas Graça, eu tô com dúvida se eu pego ou não pego vasilha. Meu filho, vai com dúvida mesmo e pega. A fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver. Quem acredita faz. Na dúvida, vambora, obedece. Ah, mas eu tô com dúvida. Vai com dúvida. Pega a dúvida, dobra, põe na bolsinha e vambora. Vai com a dúvida mesmo. Uma vez eu ouvi falar sobre a volta de Jesus, né? No caso, céu e inferno e tal. Imagina que uma coisa, eu tenho dúvida se existe o céu e o inferno. Ok, mas é mais fácil você chegar no final da vida e você falar assim, caraca, não teve o inferno, do que você chegar no final da vida e descobrir que teve o céu e você não pôde ir pra lá. A decisão é agora, não é depois. Pegou? Ontem a gente falou sobre o quê? Decidir, selecionar qual caminho você quer andar. Se você quer viver o sobrenatural, comece a obedecer. Não deixa a dúvida te parar. E a dúvida vai vir, porque como eu te falei, ele não tem o poder de fazer o azeite não multiplicar. Mas ele tem o poder de tentá-la a fazer desistir. Pegou essa? Vamos seguir. Então, quando a dúvida vier, troca essa dúvida pelo que Deus falou. O que Deus falou? Deus falou que vai acontecer. Não me interessa o que você vai fazer. Se Deus falou que vai acontecer, confia. Porque senão você está dando poder para outra palavra. Você está dando poder para outra pessoa. E quem tem mais poder na tua vida? Eu não estou falando que você vai ser o crente 100%, o fortão que vai... Não! Eu estou falando para você começar a usar a sua fé. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E ponto e acabou. Você só precisa fazer o quê? Ele não falou tudo que ela tinha que fazer. Ele só falou, vai pegar a vasilha. No caminho, ele vai te dando força. Você só precisa dar o primeiro passo, porque o segundo é com ele. A engrenagem só funciona um passo de cada vez, mas o primeiro é teu, porque é você que determina. Não é ele que determina o que você faz na sua vida, é você que determina. O primeiro passo é teu, o segundo ele te empurra. Você precisa começar. Vamos para os insights, porque senão a hora passa, eu tenho 10 minutos para terminar a live.
Deus não vai chegar da forma que você imagina. Aceita isso de uma vez por todas. Você não vai fazer uma previsão do que Deus vai fazer. O que Ele vai fazer vai te impressionar, porque Ele vem por um caminho totalmente diferente. Então para de ficar tentando descobrir por onde Ele vai vir e começa a obedecer. Porque quando você obedece, você acelera o processo e você recebe a vitória mais rápido. O processo tem a ver com fé, porque se ela não acredita naquilo que o profeta falou, ela não pega as vasilhas. Se ela não pega as vasilhas, ela não pega azeite. Já falei isso milhões de vezes. Então começa a acreditar e fazer. Qual a vasilha que você precisa pegar? Ah, eu preciso estudar, então começa, pega a vasilha. Ah, eu preciso orar mais, pega a vasilha. Ah, eu preciso me entregar mais, pega a vasilha. Ah, eu preciso me aprofundar mais, mergulhar mais. Eu não sei qual a vasilha que você precisa pegar, mas pega. Amplia. Lembra, a quantidade de vasilhas que você pega, a quantidade que Deus te enche, a quantidade que você oferta, a quantidade que Deus vai te devolver. O que você plantar é aquilo que você vai colher. Ele é justo e a balança dele é fiel. Ponto. A palavra de hoje é confiança. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo a palavra confiança, para eu saber que você já chegou até aqui, tá bom? A dúvida não pode me paralisar. Eu posso ter dúvida, Graça? Pode. De certa forma, a dúvida é uma coisa boa, mas ela não pode me paralisar. Ela só pode me mostrar em quem eu tô acreditando. Porque a dúvida vai fazer eu balançar, mas é a minha confiança em Deus que vai me fazer continuar dando os passos, mesmo sem acreditar. A dúvida, quem acredita faz e obedece. Por quê? Porque se ela não acreditasse no profeta, ela não ia pegar vasilhas. Só que tudo tá direcionado ali. Se ela não pega, ela não recebe o azeite, ela não recebe a vitória. Se não recebe a vitória, vai voltar chorando. O que isso significa? Não adianta você querer fazer o processo pela metade. Não adianta. Ah, eu vou ter que ficar andando na rua carregando vasilha. Vamos parar e pensar, será que é pra meter o pé na jaca? Vai com vontade. Se é pra passar, de certa forma, quando a gente falou, a vergonha de pedir, então pede com vontade. Se for pra pegar vasilha, não vem pegar uma... Ai, eu vou pegar só essa daqui, porque o profeta falou que vai encher de azeite. Só essa daqui não, minha filha. Eu vou pegar todas, porque eu quero muita bênção, não quero pouca não. Tu já tá aqui, até aqui, tu tá esperando até aqui, agora vai poder. Ah, não. Ah, se Deus me abençoar de pagar só essa dívida. Só essa dívida, meu filho. Deus tá te dando manutenção, falando pra você pagar todas as dívidas e você ainda tá querendo. Ah, não, eu só quero uma bençãozinha porque eu sou humilde. Orgulho da santidade também é pecado, tá? Tu vai queimar no inferno também, tá? Não vem com essa história pra mim que tu é santo, 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 não. Tu não é não. Deus conhece teu coração. Se tu acredita, obedece e faz. A dúvida vai tentar te parar no caminho. Pra quê, ó? Realiza comigo se você já ouviu essa vozinha na sua cabeça. Vai estudar pra quê? Só entra quem é peixe, filho. Ah, se fosse você não estudava, não. Vai fazer mais essa prova pra quê? Você não passou. Olha como é que o diabo ele usa. E ele não usa quem tá longe não, ele usa quem tá perto. Porque quem tá longe não faz nem cosquinha. Mas quem tá perto quebra, machuca, acaba com a gente. Faz a nossa cara cair no chão. Faz ou não faz? A dúvida vem. Olha como é que ela vem também. Vai ofertar pra quê? Seu dinheiro não vai fazer efeito aqui não. Fala ou não fala? A medida daquilo que você dá é a medida daquilo que você recebe. Olha pra ver outra forma que ela vem. Vai renunciar pra quê? Pra viver nessa igreja? Vai deixar de viver os prazeres? Olha como a dúvida vem, tentando te fazer parar. Por quê? Porque Satanás sabe aquilo que você vai receber. Ele já sabe, porque já está preparado nas regiões celestiais. Ele não quer que você receba. E para você não receber, ele não pode deixar você chegar até onde o Senhor falou que você precisa chegar. Outra, vai investir para quê? Ah, deixa esse grupo para lá. Ninguém faz. Por que você vai fazer? Outra, vai esperar em Deus para quê? Nenhum casamento funciona. Por que você vai esperar? Olha como o inferno tenta o tempo inteiro fazer você desistir de obedecer. Última, vai lutar para quê? Para que esse casamento já está destruído? O inferno novamente tentando fazer você desistir pela dúvida. Porque ele sabe, se você permanecer fiel, Deus vai fazer um reboliço tão grande. E a palavra que eu quero usar é exatamente essa, é reboliço, porque reboliço significa bagunça. Ah, Deus não faz bagunça. Nesse caso faz, porque ele levanta uma poeira, tira a sujeira, limpa a casa
E qualquer pessoa que chega na casa de uma pessoa que está fazendo faxina, olha e fala, gente, mas que bagunça é essa? Mas quando ele termina, a casa fica perfeita, cheirosa, brilhante. Por quê? Porque ele fez um rebuliço. Não deixa. Vou passar para a última folha, já estou terminando. A preguiça e o cansaço fazer você desistir do que você foi buscar. Não deixa. Não deixa o Satanás te fazer não chegar até onde o Senhor já determinou que a tua vitória está lá. Você tem tempo limitado. Significa o quê? Você não pode perder tempo. Quanto antes você entrar na posição, começar a obedecer, mais rápido você recebe a vitória. E recebendo a vitória você vive. Agora, se você quiser perder teu tempo, porque Deus falou que vai fazer, então isso é por ele, já te falei, assiste as lives anteriores, porque você precisa quebrar a cara um pouquinho, porque não é assim que funciona não. Ou você obedece e entra na posição, ou ele cumpre. Sabe quando que ele cumpre? No último dia da sua vida. Ele cumpre hoje, tu morre amanhã. Ou no mesmo dia. Você só vai viver a promessa se você entrar na posição. E aí depende de você. Quanto antes você entra na posição, mais tempo você vive a promessa. Porque você não vai viver mais de 120 anos. E a Bíblia vai falar, Davi vai falar, que passando de uma certa idade aí é só canseiro e enfado. Então, meu filho, acelera porque você quer viver a promessa mais rápido. Pelo menos é o meu tempo. Adolescência, tempo de maiores decisões. Para de negligenciar a sua vida. Quanto antes você abre os olhos, conhecimento te empodera. Conhecimento é poder, conhecimento é liberdade de escolha. A palavra de hoje, como eu já falei, é confiança. Se você já chegou até aqui, escreve a palavra confiança para mim. E mais o que? Não se esqueça de curtir esse vídeo, porque isso é importante, porque isso me ajuda, ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é importante para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus desta forma, e assim a gente evangeliza mais gente. E amanhã a gente vai falar sobre o quê? Não tenha pressa em avançar. Não tenha pressa em passar de fase. Não tenha pressa. Eu vou te explicar o porquê. E a gente vai continuar nessa palavra, que é a da viúva e do azeite. Se você gostou, até aqui, por favor, quando eu vou lançar o vídeo, compartilha, manda um comentário aqui. Se Deus falou com você. Se você estiver na outra plataforma, que daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, que Deus te abençoe também, deixa Deus te usar. É muito importante a gente compartilhar a palavra de Deus da forma... Eu imagino desta forma, porque eu acho tão complicado. Eu até falei isso no início do vídeo. Ouvir certas pregações que é somente o mesmo do mesmo. Eu prefiro aplicar para minha vida hoje. E que você possa aplicar essa palavra no teu coração. Para que, olha, o direcionamento é certo. Vamos receber essa vitória logo. Vamos sair dessa inércia onde você está, esse bloqueio espiritual onde você se colocou. Porque parece que nada anda. Mas nada anda porque você parou de buscar as vasilhas que o Senhor já tinha mandado buscar. Ou nada anda porque você está questionando. Por que o Senhor está me colocando aqui se eu queria estar ali? Por que? Vamos lá para Davi. Por que eu estou pastoreando ovelhas se o Senhor me prometeu um reinado? Por que eu estou sendo escravo de Potifar se o Senhor me prometeu o governo? Por que eu estou morando com meu primo se o Senhor me prometeu um palácio? Confia no Senhor. Que olha, esse reboliço chega, quando você abrir os olhos, você nem imagina onde você já está. É o Senhor quem faz. Mas faz para quê? Para a glória dele, para exaltar o nome dele, para o poder dele, para que o nome dele seja visto. E é por causa disso que ele faz você buscar vasilhas nos seus vizinhos, para despertar esses vizinhos, para ver o que ele vai fazer na sua vida, através de você e com você. Que Deus te abençoe, que seu dia seja pleno, destravado, abençoado. 8h40, bem na hora. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.